Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal A Voz que Clama, História e Profecia. Hoje vamos falar sobre um tema de grande importância. Aliás, todos os temas têm a sua relevância, a sua importância. Ainda trabalhando sobre os livros poéticos, trabalhamos já o primeiro livro, o livro de Jó, e agora estamos trabalhando o livro dos Salmos. Vamos estar percorrendo por alguns desses salmos. E hoje, de um modo especial, trabalhando o Salmo 15, onde fala sobre o cidadão dos céus. É mais um salmo de Davi, já falamos em alguns dos estudos atrás, dos 150 salmos, 70 e poucos aparece ali Salmo de Davi ou identificando, e alguns outros, de uma maneira ou de outra, também é identificado, mesmo não estando escrito ali o Salmo de Davi, mas de certa forma liga a sua pessoa. Então, cerca de 80 dos 150 salmos é atribuído a Davi. E este salmo ele fala sobre as características, né, de um verdadeiro cidadão dos céus. Ele começa com perguntas, depois ele vai trabalhando como que uma resposta para mostrar quem é as pessoas idôneas, o que podem, quem sabe passar um período, é como um viajante que vai e fica ali, é hospedado naquele local, mas também dá-nos a ideia de eternidade, de realmente morar no santo lugar que Deus mora. Quem sabe, eu até falei em um estudo, né, do milênio, um período de férias de 1000 anos no céu, e depois por toda a eternidade, já aqui quando o tabernáculo de Deus foi estabelecido aqui na terra. Apocalipse 20 fala sobre isso, e vai ser 20, 21, 22 falando sobre isso, que eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, a morte já não vai existir. E aqui será então na restauração de todas as coisas. Eu até falei também um estudo sobre isso, a nova ordem mundial, não o que os homens pretendem fazer da maneira deles, mas aquilo que o Senhor já prometeu, fazer um novo céu, uma nova terra, ser restabelecido, né? E aqui a morada dos salvos por toda a eternidade. Vários profetas falaram sobre isso, os apóstolos, essa promessa que o Senhor tem feito. E o próprio Cristo também, né? Ele fala que foi preparar, eu vou preparar lugar e voltarei para vos buscar, para estar sempre comigo. Aliás, tem até uma linha de pensamento que ele fala: não se turbe o coração, crê de Deus, crê de mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, há moradas. Quem sabe é organizar que se enquadre, quem sabe ao seu gosto, ao meu gosto, ao seu estilo, ao meu estilo. Estou falando aqui na linguagem, né, nossa, de entender, de adequar, de organizar, de ornamentar nesse aspecto. Quero entrar então no Salmo capítulo 15, ou Salmo 15, né? Alguns dizem que você não trabalha com os outros livros de capítulo, versículo. O Salmo 15, e ele diz assim a partir do versículo 1, uma pergunta: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Então percebe que ele vai bem específico, ele é direto: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Ainda no versículo 1, ele diz: quem há de morar no teu santo monte? Quem vai habitará, uma ideia para o futuro, quem vai habitará no teu tabernáculo, e quem há de morar no teu santo monte? Então, como eu falei a princípio, alguns até trabalham nessa ideia de que possa ser um stop de viagem, vou passar aqui uns dias, uma temporada, ou na ideia mesmo de morar, de habitar para a eternidade. O versículo 2 ele começa a responder, e ele descreve aqui 10 características. Você pode ver depois com mais calma, caso queira, o Salmo 15. E ele diz, o versículo 2: o que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. Então, nesse versículo ele fala 3 pontos importantes: integridade,
a prática da justiça e fala a verdade. Nós começamos os livros poéticos falando sobre Jó, e lá é dito bem claro sobre ele, né? Quando o Senhor interroga ali ao adversário dessas almas, de onde vens? Ele diz: de rodear a terra, passear por ela. Observaste meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então ele fala a integridade, de íntegro, ser completo, pratica a justiça e de coração fala a verdade. Então aqui ele descreve 3 pontos importantes, características daqueles que vão poder ou vão se qualificar para morar no santo lugar que Deus habita. No versículo 3 ele diz ainda: o que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Então olha aqui, não está mencionando aqui, é muito importante destacar, eu tenho feito isso sempre nos meus trabalhos, seja na rádio, seja aqui para o canal, ou seja, meus trabalhos do dia a dia, seja na escola com os meus alunos, nos meus trabalhos, ou numa conversa informal, eu tenho destacado muito isso. Muitas vezes as pessoas estão muito ligadas a uma crença, a uma ideologia, quem sabe como Israel, tem que ser da comunidade de Israel, não, tem que ser dessa igreja, tem que ser daquela, dessa outra. Então, aqui ele não menciona, nem no contexto, nem o próprio salmista de falar em relação ao próprio povo dele, do qual ele pertencia. Mas ele está falando aqui de características, de qualidades, né, de adjetivos, né, de vida, pode ser aplicado na vida, independente de classe social, de pessoa, de nacionalidade. Então ele fala, o que não difama com a língua. Então, difamar, né, falar mal, estar falando das pessoas com a língua, não faz mal ao próximo e nem lança injúria contra o seu vizinho. Então, a prática da religião é muito mais do que escolher um dia para adoração, se vestir adequadamente, pegar ali sua Bíblia e estar ali adorando em um templo, né, ou em um grupo, em reunião ali. Então, é mais do que isso. Ele fala do seu próximo, e o seu próximo é simplesmente aquele que está próximo a você. Cristo, ele conta a parábola do bom samaritano, de que o próximo dele é uma pessoa que ele nem conhecia, encontrou ali, e ele diz: qual foi o próximo? É aquele que cuidou, que usou de misericórdia, ou o vizinho. Então, muitas vezes, na própria casa, seja mais difícil de praticar religião com meus vizinhos, porque sabe, muitas vezes ouve ali, está mais a par do meu dia a dia. Então, parece que muitas vezes queremos praticar religião em outro local onde não somos conhecidos. E isso não se encaixa, né? Sendo que o mais ideal é que comecemos por nossa própria casa, nossos vizinhos, nossos amigos, como quando Cristo começa o ministério, diz que um irmão levou um irmão, um amigo levanta um outro amigo, que é muito mais, até mesmo para falar disso, né, de credibilidade, de alguém que você possa falar abertamente. No versículo 4 ele diz ainda: o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio não se retrata ao réprobo, ao desprezível, não de fazer acepção de pessoas. Mas, voltando um pouco ao Salmo 1, nós falamos sobre isso, né? Bem-aventurado o varão, o jovem, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, olha a importância de nós estarmos meditando na palavra de Deus. Eu estou aqui a bater nessa tecla, como eu mencionei, volto a falar, a frisar sobre este ponto, né? Apesar de a palavra de Deus dizer que nós devemos congregar, né? Ter um grupo onde nós estamos ali, mas Cristo fala: onde tiver 2 ou mais reunidos no meu nome, estou no meio deles. Não estou falando aqui, né, de uma placa denominacional, mas de interação, de interagir, de ter alguém onde você possa compartilhar os mesmos pensamentos, as mesmas ideias, né, e estar comungando e crescendo junto. Então ele fala: mesmo aquele que jura com dano próprio, se prejudica a si mesmo, mas não se retrata, que é fiel às suas promessas, aos
seus compromissos, né? Isso envolve também religião, prática nos negócios, na vida, no trabalho. O versículo 5 fala ainda: o que não empresta seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Então, ele não, o seu dinheiro, caso você tenha recursos, não está simplesmente para você se beneficiar, a usura, simplesmente o ganho, para extorquir, dentro daquilo que é correto, aquilo que é aceitável, aquilo que é justo, nem aceita suborno contra o inocente, né, de ser subornado. Muitas vezes nós falamos, criticamos isso, criticamos aquilo, mas nós mesmos talvez aceitamos subornos, né? Pode ser em coisas pequenas, ou até mesmo ensinamos nossos filhos, né, como se fosse barganhando, olha, isso ou aquilo. É claro que há uma bênção natural, já falei sobre isso em outros temas, e aquilo que é correto deve ser também recompensado de certa forma, mas não é como barganha. Isso é interessante. E ele diz ainda: nem aceita suborno contra o inocente, quem deste modo procede não será jamais abalado. Então ele fecha, é 5 versículos só esse salmo: não empresta o dinheiro com usura, não aceita suborno contra o inocente, quem deste modo procede não será jamais abalado. Todas as características que eu falei aqui anteriormente, 10 ao todo, né? Integridade, pratica a justiça, fala a verdade, não difama com a língua, não faz mal ao próximo, não lança injúria contra o seu vizinho, que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, né? Uma honra, mas honra que teme ao Senhor. Mesmo que jure com dano seu, não se retrata, mantenha fiel aos seus compromissos, não empresta o dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Que a graça de Deus alcance a você, me alcance, nos alcance, a sermos verdadeiros cidadãos dos céus, independente de uma placa nacional. Mas meu desafio durante esses 2, 3 anos, é claro, já tem mais de 20 anos que eu pesquiso a palavra de Deus, estudo, venho me aperfeiçoando nisso, e eu acho que não há limite para o estudo. 1000 anos de pesquisa não esgotaria tudo que temos a pesquisar na palavra de Deus, mas não estou falando aqui de uma religião em específico em si, mas de viver, de procurar adequar a nossa vida daquilo que o Senhor pede para nós, em orientações, nos ensina, nos orienta, naquilo que nós podemos fazer para a honra e glória do nome do Senhor. Vamos falar com o Senhor nesse momento. Eterno Deus, amado Pai, graças te rendemos pelo cuidado e proteção. Rogamos a iluminação do Teu Santo Espírito, para que venhamos assim fazer a Tua vontade, o Teu querer. Dá-nos a Tua paz, a Tua graça. Te rogamos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus.